Pessoal, então a gente volta aqui, né? Eu pensei de fazer toda a aula em 20 minutos, mas não foi possível. E agora a gente volta aqui para o complemento. Disparei ali o cronômetro. Então a gente viu o desenvolvimento histórico da cosmovisão, no início lá em Kant, século XVIII, depois 18 para 19, Hegel, depois Dilthey. E aí a gente entra nesse camarada aqui que você certamente vai gostar muito de estudar, né? Uma vez eu estava numa aula, primeira vez que eu dei cosmovisão na psicologia. Aí eu saí no corredor, assim, né, da universidade, e aí eu vi um comentário de um aluno com o outro. E a aula hoje estava boa, né? Ele falou de Nietzsche. Quer dizer que quando a gente fala de Nietzsche é porque a aula é boa. Então eu deixei o Nietzsche para essa próxima parte aqui, para a gente poder associar esse grande filósofo, né, do final do século XIX, começo do século XX, com a ideia da Weltanschauung, ou da cosmovisão, aquele desenvolvimento, principalmente na filosofia alemã, que tem ali a sua origem. Tá bom? Então, uma curiosidade, tá? O termo Weltanschauung aparece 50 vezes. Foi feita uma pesquisa nas obras completas de Nietzsche, uma pesquisa de computador, de caça-palavras, né? Acharam 50 vezes a expressão cheia, Weltanschauung, mas com algumas outras variações, várias outras vezes, né? Algumas no plural, com apenas uma letra U, 5 vezes Weltansicht, também traduzido como cosmovisão, e 24 vezes Weltbild, não sei se é assim a pronúncia em alemão, mas significa imagem de mundo. Então, juntando tudo isso, dá mais de 80 vezes o uso dessa expressão nas obras completas de Nietzsche. Parece que ele definiu, olhando assim o contexto geral da obra, segundo o Nagel, David Nagel, naquela obra que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, essa aqui, ó, Cosmovisão, a história de um conceito. Segundo ele, Nietzsche deve ter definido cosmovisão de uma forma bastante comum, como uma perspectiva sobre a realidade e uma concepção básica da vida. Então, a palavra ela aparece numa espécie de estágio inicial do seu desenvolvimento ainda, né? E a gente vê desse conceito de cosmovisão todos os estágios posteriores do pensamento de Nietzsche decorreram, tá? Então, ele tem realmente uma história com o conceito de cosmovisão. Em linhas gerais, como se trata de uma percepção da realidade, as cosmovisões, ele dá mais esse aspecto da interpretação, né? Ou reificações. Para ele, cosmovisão é algo subjetivo. Por isso, há de se falar aqui do chamado perspectivismo. Deixa eu voltar aqui. Para Nietzsche, a cosmovisão agora eu não estou achando aqui. Achei. Aqui. A cosmovisão é absolutamente subjetiva. Então, ela tem uma concepção totalmente subjetiva dos seres humanos. Então,
a partir do contexto social, formativo da pessoa, a ideia que ela tem de natureza, que ela tem de Deus, ou sobre a lei, ou algum outro tipo de autoridade, é que eles vão construir o seu modelo de mundo, ou a sua ideia de mundo. Então, para Nietzsche, as pessoas são criadoras da cosmovisão. Isso está no âmago de cada um. Por isso, a ideia do perspectivismo exacerbado. A gente fala disso um pouquinho aqui mais para frente, né? Então, o Nietzsche, como a gente sabe, ele vai ser um defensor, um precursor do relativismo da verdade, da existência, do homem. Ele vai questionar isso de uma forma ao extremo, né? Ao ponto de a concepção de verdade para ele ser aquela que cada um tem. Portanto, se cada um tem uma concepção, é possível a gente dizer que não existe uma, mas existe sim aquela que cada um interpreta. Então, se você, por exemplo, é um jovem do século XXI, não acredita que há verdade objetiva, então você está seguindo ali o pensamento, não é nada novo isso, tá? Isso vem lá da virada do século XIX para o século XX. Então você está um pouquinho associado a essa ideia de Nietzsche, de que a alegação da verdade de uma cosmovisão é meramente uma convenção estabelecida por alguém, ou por uma cultura, ou por uma religião, ou por uma ideia de mundo. Então, para Nietzsche, não há verdade. Segundo ele, numa obra chamada A Vontade de Poder, ele diz o seguinte, que a verdade é um tipo de erro necessário a todos os seres vivos. Ou seja, sem a ideia de verdade, que é um erro para ele, nenhum ser vivo ou nenhum ser conseguiria existir, porque eles precisam dessa ideia de verdade. Então, com toda essa sua percepção relativista, ele relativiza também essa ideia da religião, a ideia de Deus. Portanto, ele não é aquele que mata Deus, porque para ele Deus não existe. É uma construção humana, assim como é para Freud, assim como é para Marx. Todo mundo ali nessa mesma, nesse mesmo movimento, né? Nessa mesma ideia de mundo meio que prevalecente na virada do século XIX para o século XX, uma ideia de que Deus não existe, só existe a natureza, e o Nietzsche vai questionar a própria natureza, mas é uma construção humana. Por isso, a morte de Deus, na verdade, é melhor compreendida em Nietzsche como a morte da ideia de Deus, tá bom? Então, ele, de alguma forma, é esse precursor do niilismo, né? Que mais tarde vai também, por não trazer a resposta, porque na verdade o niilismo é uma não resposta à interpretação da realidade, vai desembocar no existencialismo. Nós vamos ver isso à medida em que formos caminhando, a gente vai ver cada uma dessas cosmovisões, tá bom? Então, vamos falar então da cosmovisão para Nietzsche como essa concepção básica da vida. Uma cosmovisão, a Weltanschauung, é produto do tempo, do lugar e da cultura de cada um. E aí a gente chega nessa ideia de perspectivismo, que significa que o mundo é sempre compreendido a partir da perspectiva de algum ponto de vista. Né? Você já viu aquela expressão, né? Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, nesse ponto, a leitura do Oliver Sacks, do homem que confundiu a sua mulher com um chapéu, nos dá exata compreensão do perspectivismo nietzschiano. Por quê? A perspectiva é essa interpretação de mundo a partir da sua realidade, a partir da sua
compreensão. Todo conhecimento, portanto, é assim, na verdade, uma interpretação. Ele não existe. O conhecimento é o que você diz que é o conhecimento, mas na verdade o conhecimento não existe. Ele é apenas uma interpretação da realidade de acordo com um conjunto de pressupostos que tornam a perspectiva de uma pessoa, a minha, por exemplo, diferente da sua, ou diferente da de Nietzsche, porque cada um tem uma perspectiva. E aí é nesse sentido que tudo não existe, ou que nada existe, porque o que existe é apenas a interpretação. Segundo Nietzsche, nessa mesma obra, A Vontade de Poder, são as nossas necessidades que interpretam o mundo, ou seja, nós temos necessidade de compreender. E aí você vê aqui uma contradição no pensamento, né? Se não existe, como é que a gente tem essa necessidade? Mas ele diz que é justamente a necessidade que interpreta o mundo, né? E tem uma frase dele na Genealogia da Moral, que ele diz o seguinte: com a necessidade com que uma árvore tem seus frutos, nascem em nós nossas ideias. Do mesmo jeito que existe a necessidade da árvore ter frutos, nos seres humanos existe a necessidade de ideias, de valores, dos nossos sims, dos nossos nãos, dos nossos sis, dos nossos quês. Então ele diz isso lá na obra Genealogia da Moral. Então, aqui o Nietzsche nos dá essa ideia de cosmovisão e como a ideia de cosmovisão é desenvolvida em Nietzsche. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar rapidamente por outros teóricos, só para você ter uma ideia de que eles também utilizaram o termo, mas não vamos parar neles, porque a gente vai pular diretamente lá para o final para vermos a construção de uma cosmovisão. Então você tem o Wittgenstein, já na virada aí do século XIX para o século XX, é um primeiro a definir a cosmovisão a partir do discurso, a partir da linguagem, ou seja, o significado que você dá, porém, com essa expressão cultural da linguagem, né? Então, o mundo, ele consiste desses modelos que são transferidos, que são comunicados no uso da linguagem. Então, Wittgenstein também é um filósofo para se estudar o tema da cosmovisão. Aqui o Foucault, vou colocar eu aqui bem na cabeça do Foucault, para, quem sabe, de alguma forma trocar aí algum tipo de conhecimento com ele. O Foucault não fala de Weltanschauung, né? Nós já estamos aqui na França, século XX, e a produção filosófica do Foucault já da primeira metade, do final da primeira metade para a segunda metade do século XX. Então é um pensamento já existencialista, um pensamento pós-guerra. Ele fala da episteme, e aí ele já abandona um pouco o uso do termo cosmovisão, mas ele fala que é algo parecido com uma cosmovisão, como se fosse uma fatia histórica. É comum a todos os ramos do conhecimento, impondo a cada um desses as mesmas normas e postulados, como uma espécie de determinação da razão. Tá? Segundo Foucault, a linguagem também, o discurso, é essa forma de você definir a sua compreensão de mundo, né? Então você tem já uma estrutura de pensamento e ele de novo volta com essa ideia de Nietzsche de que você sempre vai ser fruto do seu tempo. Uma determinada forma de se pensar vai de alguma forma estabelecer a forma como você pensa
e reproduz essa interpretação de mundo. Isso é muito interessante, porque depois, lá no finalzinho do catálogo de Cosmovisão, a gente vai ver a ideia do Zeitgeist, né, que é o espírito da época. Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui, né? Será que o que você pensa é seu ou você é influenciado? Será que a sua interpretação de mundo e da realidade, da vida, da morte, da ética, do conhecimento, enfim, tudo mais, né? Questões fundamentais. Isso é seu? É legítimo? É original? Por que você pensa assim? É por causa do tempo que a gente vive? Então, essa é uma questão aqui para a gente discutir com o Foucault. E aí, eu vou te mostrar aqui quem são esses teóricos da cosmovisão cristã, tá? Porque nós vamos voltar nele quando nós passarmos esse ciclo de vídeos, de videoaulas. Agora, fechando hoje com essa aula o conceito, depois a gente vai fazer o catálogo das cosmovisões e depois a gente vai entrar na cosmovisão cristã reformada. Aí nós vamos estudar esses teóricos, né? O James Orr, que define, é um dos grandes estudiosos do tema da cosmovisão, tá bom? Fala de uma cosmovisão totalmente guiada pela Bíblia. Essa coisa de cosmovisão bíblica é muito interessante, porque, por exemplo, se a gente pegar o C.S. Lewis e a gente lê a biografia dele, chamada Surpreendido pela Alegria, né? C.S. Lewis, você sabe, é o linguista, né, filólogo de Oxford, cristão, que escreveu as Crônicas de Nárnia e fala muito do mundo da fantasia e é espetacular, né? Parceiro do J. Tolkien, né? Do R.R. Tolkien, melhor dizendo, do Senhor dos Anéis. Ele vem para o cristianismo, ele era ateísta, o C.S. Lewis, e ele, antes dele ter uma experiência religiosa propriamente dita, de fé, ele é alguém que adere à cosmovisão cristã. Ele questiona um monte de coisas do seu tempo, nós estamos falando ali 1920 até 1950, mais ou menos, né? Mas antes de uma experiência religiosa, o C.S. Lewis ajusta a sua mente e a sua interpretação de realidade a uma perspectiva cristã de mundo, que é essa ideia desses teóricos que eu passo aqui para vocês, né? O James Orr, o Abraham Kuyper também, na virada do século XIX para o século XX, é o primeiro a falar aqui sobre um sistema de vida calvinista, né, ou cristão, e define a cosmovisão a partir da relação do homem com Deus, do homem com ele mesmo e do homem com o mundo, com a sociedade. Como eu falei que eu ia ser rápido, eu vou ser mais rápido aqui. Um outro holandês, tá? O Kuyper é holandês, o Doiver também é holandês, né? Mas o Doiver já divide mais a ideia de cosmovisão. Para ele, basicamente, existem duas cosmovisões. Uma que considera Deus e outra que não considera Deus. Tá bom? Mas também é um estudioso da cosmovisão cristã. E esse aqui, o grande influenciador aí dos acadêmicos, né? Principalmente acadêmicos e pensadores cristãos, o Schaeffer, também fala, tem obras importantíssimas, né? A Morte da Razão, Deus que Intervém, e ele defende essa ideia de que todo ser humano, todas as pessoas têm uma cosmovisão e mais, vivem por ela, tá bom? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá? Então vamos seguir aqui. Aí é o seguinte, essa mesma obra aqui, que eu tenho me baseado para falar sobre a história do conceito de cosmovisão,
ela fala sobre a relação da cosmovisão com a psicologia. E aí nós vamos ter, olha eu aqui o Freud, ó, viu? De repente eu virei o Freud, olha lá, ó, ó. Não, aqui vai ficar melhor assim, ó. Pronto. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte. Então, vão ser ali coisa de 8 páginas, né, da cosmovisão e a relação com a psicologia. O Nagel, David Nagel, ele fala de Freud e de Jung. Então, eu vou aqui me reservar aqui a administração do tempo e não vou falar, não vou expor esse tema, né? Só vou deixar aqui esses tópicos para vocês pensarem, né? Freud, primeiramente, veja, Freud ali no mesmo tempo de Nietzsche, de Karl Marx, com a mesma ideia naturalista. Ele primeiro rejeita a ideia do termo de cosmovisão, da Weltanschauung, porque ele associa ela diretamente à religião e ele não era muito afeto ali à religião, tá? Mas o termo para ele é totalmente afeto à ideia de um sentido da vida, tá? Por quê? Porque ele tem uma cosmovisão. E a grande discussão, ele fez uma palestra, inclusive, para responder a essa pergunta aqui, ó, se a psicanálise é ou não é uma cosmovisão, tá bom? E o outro autor da psicologia, que a gente vai estudar mais a miúde aí, talvez numa outra videoaula ou na própria discussão, ali quando a gente for tirar dúvida desses vídeos, ou com os comentários aqui no vídeo, ou com as nossas conversas em sala de aula, é o Jung, tá? O Jung, ele tem um texto e uma palestra, né, feita lá em Zurique, sobre filosofia de vida e psicoterapia. E é fantástico o texto dele, porque ele associa diretamente a cosmovisão do terapeuta, a ideia do terapeuta ajudar o paciente a conhecer a sua cosmovisão. Vamos respeitar o Jung aqui, vamos ficar aqui embaixo. Dele ajudar o paciente a escolher, a dizer para ele como é que é a filosofia de vida dele e como que a terapia pode ajudá-lo nisso, né? Ele compreende o ser humano como um homo religious, né? Ou seja, a ideia que a religião, assim como a gente viu lá em Hegel, é inevitável ao ser humano e assim por diante. E aí a gente chega aqui ao final dessa videoaula, falando um pouquinho mais sobre a relevância. Vou deixar aqui o slide para você pensar na importância desse estudo de cosmovisão, né? Aqui uma ideia bastante nietzscheana, né? Ou seja, ninguém vê o mundo exatamente como ele é, mas vê a partir das suas lentes, né? da sua percepção. Então, é necessário a gente avaliar o tipo de cosmovisão que a gente adota para compreender a realidade, né? A gente normalmente não analisa os nossos óculos, a gente só enxerga por intermédio dele. Daí a importância de se estudar a cosmovisão, né? Uma última definição aqui que a cosmovisão forma um sistema, na verdade, né? Um sistema de interpretação, um sistema teórico da vida. A gente não dá muito conta disso, mas as nossas opiniões, elas são, na verdade, fruto de um fundamento teórico sobre como compreendemos a vida, né? Por isso é importante você dar uma olhada também nesses outros conceitos. Ver que a gente pode ficar aqui um semestre inteiro falando só sobre conceito de cosmovisão, mas a partir da próxima aula nós já vamos partir para cada uma delas, tá? E falar sobre elas numa timeline aí, né?
Cosmovisão é uma definição do coração, é um compromisso, né? A gente é fruto dos nossos compromissos, então a gente vive da forma como a gente acredita que deve viver. A gente não está, como diz lá a música lá da popular brasileira, a gente não está no mundo a passeio, tá bom? A gente tem um motivo e esses compromissos do nosso coração são resultados da nossa cosmovisão, ok? Eu vou deixar esses slides aqui para você no finalzinho agora e só vou passá-los, que é aquilo que eu prometi lá no início, ou seja, como que a gente constrói uma cosmovisão. Isso vem lá do livro do Sire, do James Sire, né? São as 7 perguntas fundamentais, né? Qual é a realidade primordial? O que realmente existe, se é só a matéria, se é o espírito, né? Qual é a natureza dessa realidade, né? Se ela é palpável, se ela é etérea, se ela é metafísica, se ela é só física, né? O que é o ser humano? Como a gente pode compreender o homem? Veja a importância disso também para a psicologia, né? Ou seja, quem é o homem que você se dispõe a ajudar por intermédio da psicoterapia? O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Então, o conjunto dessas respostas a essas perguntas vão te dar um escopo do que é a sua cosmovisão. A pergunta epistemológica, se é possível de fato conhecer alguma coisa, né? Como sabemos o que é certo e errado? A pergunta ética. E qual é o significado da história humana? Né? Numa reedição desse texto, né, O Universo ao Lado, o James Sires coloca uma 8ª pergunta importante, que são assim: quais são os compromissos do seu coração a respeito da sua interpretação de vida? Tá ok? Então encerramos aqui essa última videoaula da definição de conceitos de cosmovisão. Espero que você tenha tido esse tempo para poder assistir e anotar também as coisas aí importantes para a gente partir agora para conhecer cada uma das cosmovisões, tá bom? Um grande abraço, até o próximo, ou até a próxima.